Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui, graças a Deus, continua tudo ótimo. E dando continuidade às lives, dando continuidade aí às estreias, né, que estão sendo apresentadas no canal Frater, né? A estreia passada agora foi com o tema porque parece que o autista vive em outra dimensão, vive em outro mundo, né? E eu tinha assumido o compromisso com vocês de explicar com riqueza de detalhes. E como eu sempre falo para vocês, um assunto completa outro, né? Um assunto puxa outro e um assunto completa o outro. Então, eu havia mencionado na comunidade que eu ia falar sobre o naturalismo, né? Sobre o porquê que parece que o autista tem mais facilidade de entrar em contato com a natureza, mais facilidade de se harmonizar com a natureza do que os não autistas. E tendo um pouco de paciência, foi chegado o momento agora, né? Que agora é a hora de comentar sobre esse assunto, porque agora que eu expliquei sobre o intelecto ativo e o intelecto passivo, né? O intelecto possível, né? Então, ficou mais fácil agora para quem assistiu o vídeo anterior entender o porquê que o autista tem uma conexão, uma conectividade maior com a natureza, né? Para aqueles que não assistiram o vídeo anterior, eu recomendo que assistam, tá? Se vocês clicarem em vídeo lá, tá numa sequência crescente, né? De forma crescente ou decrescente. Você pega da última publicação, vai indo para trás, você vai assistindo os vídeos na sequência e acompanhando o canal, o trabalho do canal Frater, tá? Galera, vocês gostaram aí da imagem? Na imagem anterior eu tinha colocado uma vitrine, né, um vidro com chuva também, só que era de dia, né? E agora eu coloquei um à noite, remetendo agora à gravação, que eu estou fazendo a gravação agora de noite, né? E para eu continuar também com esse tema, né, do interesse do nosso intelecto por coisas que não estão claramente visíveis, como eu tinha falado no vídeo anterior também, né? Então essa tela que eu coloquei, além de ser uma tela agradável, ao meu ver, né, é uma chuvinha bem agradável, né? Embora não esteja chovendo aqui, é só simbólico, tá? Mas é uma chuvinha bem agradável, uma tela bem interessante. E agora, recentemente, na comunidade, eu coloquei também um tema sobre fragmentos dedutíveis pelo cérebro. E tudo isso vai ser complementado, tá? É sequencial. Eu vou falar agora da parte do naturalismo, né? Da parte da natureza. E mais para frente, complementando também, próximo vídeo eu falo sobre os fragmentos que o cérebro consegue captar, e essa matéria também vai ser muito interessante, por isso que eu peço para vocês sempre irem acompanhando, tá? Bom, galera, então o tema de hoje é esse. É, por que que o autista ele tem mais facilidade, né, em se harmonizar com a natureza? Porque ele fica com essa sintonia zen, esse ar. Tem tantas pessoas, por exemplo, que fazem curso, né? Às vezes um curso de yoga para aprender a ficar calmo, faz um curso de meditação para aprender a ficar mais calmo, mais zen. E por que que o autista naturalmente ele tem isso, né? Bom, eu tinha falado, para quem não assistiu o vídeo anterior, eu tinha falado da existência de dois. Deixa eu colocar o meu dedo aqui, que às vezes eu não sei onde é que está a câmera. Eu tinha falado na existência de dois tipos de intelecto, pelo menos, né? Quais são esses dois tipos de intelecto? O intelecto ativo, né? E o intelecto possível, né? Eu abordei a existência desses dois. O que seria esse intelecto ativo? O intelecto ativo é tudo aquilo que existe na natureza, né? E possui a sua existência, possui o seu significado, possui o seu teor substancial por si mesmo, né? Ele não precisa, por exemplo, potencializar
ou que ninguém potencialize para que exista a construção de um significado. Esse significado ele já é existente nas coisas, né? Então, o intelecto ativo, em outras palavras, ele é aquela inteligência que existe previamente nas coisas, né? Que já existe desde, muitos teólogos diziam, já existe desde a fundação, né? Do início dos primórdios. Existe mesmo desde o início da criação do universo. Basta que você faça, por exemplo, uma aferição, né? Ou uma afirmação verdadeira, né? Se você disser, por exemplo, no início de toda a criação, é verdadeiro que, vamos dizer assim, a verdade existe? Se é verdadeiro que a verdade existe, já existe uma aferição, já existe uma confirmação verdadeira, né? Ou então você diz assim, é verdadeiro que ainda não existe algo? Sim, se é verdadeiro que não existe, vai passar a existir depois do Big Bang, por exemplo, né? Então já existe uma afirmação verdadeira. Então o intelecto ativo, o teólogo quis dizer que é toda aquela afirmação verdadeira e real que já existe muito antes da gente é, perceber a concepção das coisas, né? A criação das coisas, né? Então o intelecto ativo, em outras palavras, ele é a inteligência prévia existente, né? No universo antes mesmo, antes mesmo da criação das coisas, né? Antes mesmo da criação de um planeta, por exemplo, enfim, tá? E o intelecto possível, por sua vez, é um intelecto que nós utilizamos, né, para poder assimilar as coisas, né? É o intelecto que a gente utiliza para poder captar essa inteligência existente nas coisas e torná-las real dentro do nosso convívio, dentro da nossa existência, tá? Então, assim, eu sei que é um pouco complicado para quem ainda não se familiarizou com o tema, mas eu posso garantir para vocês que por intermédio do bate-papo, né, por intermédio do acompanhamento do canal, esses conceitos eles vão ficando cada vez mais simples, né? Eles vão ficando cada vez mais parte do comum para vocês, tá? Então basta vocês acompanharem o canal, basta vocês irem participando do, do- dos comentários, né, e das palestras, que a gente vai se familiarizando muito facilmente. Já já vocês também já estão assimilando as coisas dessa forma, tá? Bom, então, como eu utilizei o mesmo vídeo de fundo, né? Com a diferença que é um vídeo de fundo noturno, né? Eu vou fazer o mesmo exemplo, vou dar a mesma exemplificação para aqueles que não se familiarizaram muito com o tema e não assistiram o vídeo anterior, tá? Bom, a base seria essa. Pegar de propósito o vídeo, né? O vídeo de fundo, porque é um vídeo que não está mostrando claramente a imagem por trás do vidro, né? Mas procurar entender onde que está o intelecto possível e onde que está o intelecto ativo nisso, né? Bom, o intelecto possível é aquele intelecto, né, que ele precisa ter substâncias para ele poder absorver uma verdade, né? Se nós não conhecêssemos a cidade, seria impossível a gente entender que ali atrás do vidro existe um prédio, existe uma avenida, né? A gente sabe que existe, e que inclusive os carros estão passando ali, justamente porque a gente já conhece, já fez uma aferição verdadeira e uma afirmação verdadeira sobre isso, tá? Então, assim, o intelecto possível, ele constrói verdades para que quando o nosso intelecto tocar de novo no assunto, a gente já está familiarizado com elas, tá? E o intelecto ativo é aquele intelecto que independe do nosso intelecto possível ou da nossa existência para ele existir. Ele não precisa potencializar nada e ele não precisa de nada para construir algo verdadeiro. Então a gente faz a seguinte analogia, né? Mesmo que eu não conhecesse a cidade, eu conhecesse apenas o Oriente Médio,
da forma primitiva e não conhecesse os arranha-céus e não conhecesse as avenidas e as luzes de uma cidade, bem como a movimentação dos automóveis, eles não deixariam de ser aquilo que eles são, né? Eles têm aquele movimento, eles têm aquela vida ativa e eles têm aquela inter-relação inteligível entre eles, né? Agora, a única diferença é que eles passariam a não existir para o meu intelecto, porque eu precisaria de substâncias para poder defini-los, tá? Então, o intelecto possível é algo que a gente tem dentro da gente e que a gente vai construindo. É como nos primeiros vídeos que eu dizia para vocês sobre os mapas mentais, né? Agora minha esposa está fazendo um mapa mental, tá muito interessante. Depois eu vou pedir para ela abordar sobre esse tema aqui no canal. Se ela topar, né, vai ser muito bacana também, porque ela já está fazendo os mapas mentais assim na área de RH, né? E o mapa mental é algo que remete muito a esse assunto, né? Porque nós vamos construindo esse mapeamento, né? Por intermédio do intelecto possível e vamos construindo o nosso conhecimento, a nossa visão de mundo, né? Então, qual é a diferença do autista para o não autista? Bom, é muito simples definir isso. Se o autista ele não constrói, por exemplo, a neurolinguística, o intelecto possível não está para ele da mesma forma que está para o não autista, tá? Então ele tem uma dificuldade, né? Ele tem algum transtorno, né? Como o próprio nome já diz, transtorno do espectro, né? Ele tem algum transtorno que o impede de desenvolver da mesma forma que o não autista, né? O não autista, por sua vez, ele consegue construir naturalmente e ele vive essa construção de maneira muito natural, né? Ele vive essa construção como se fosse parte do comum para ele, né? Ele começa a vida já construindo, ele começa a vida já fazendo analogias, ele já começa abstraindo um pouco, né? E fazendo experimentações. Então, assim, o intelecto possível ele está para o não autista e não está da mesma forma para o autista, tá? Agora, o intelecto ativo, que é um intelecto que independe, né? A inteligência que independe da nossa potencialização ou da nossa participação, ele está para todos, né? Ele está tanto para mim quanto ele está para vocês, né? Ele está para a natureza, assim como ele está para a cidade, assim como ele está para os objetos, enfim. A inteligência ativa, ela está para tudo e para todos, né? Independentemente das coisas conseguirem potencializar essa inteligência, ok? Agora, veja só como é interessante. Como ela está para ambos, né? Tanto para o não autista quanto para o autista, o que ele faz? Ele vai captar, né? Ele vai abraçar aquilo que está predisposto para ele. Já o não autista, como ele tem a inteligência potencial, né? A abstração potencial, o intelecto potencial, né? Então ele faz a escolha. Ele escolhe essa inteligibilidade por quê? Porque ele já está familiarizado ali no contexto, né, de interação. Então, quando a gente diz que uma das coisas que compete para o desenvolvimento autista é a interação social, é justamente por isso. Quando ele não interage socialmente, né, quanto menos ele interage, mais ele parte para a escolha de um intelecto diferente, né? Então ele tem um intelecto ativo mais predisposto para ele e o não autista tem um intelecto possível mais predisposto para ele. Depois, nos vídeos anteriores, eu explico, exemplifico de uma forma bem clara também que o mapeamento no intelecto possível ele é dotado de uma série de detalhes diferentes do intelecto ativo, né? Que o intelecto possível, ele tem, por exemplo, o desenvolvimento das malícias sociais, né? E construções de moralidades,
construções de ou, alguns itens humanitários e humanos, né? Agora, o intelecto ativo, ele independe de qualquer tipo de construção. Ele já tem as suas qualidades pré-definidas. O intelecto ativo, ele tem o seu perfil, né, puritano, justamente porque ele é independente, né? Então ele está para tudo e para todos, e a inteligência ele está nas coisas, né? Então vejamos assim, dentro desse ensaio, né, vejamos se a gente consegue assimilar o autista, né, como o intelecto possível, aquela inteligência que está para acontecer, não está para ele da mesma forma que está para as demais pessoas, né? Então ele abraça, né, ele recebe e ele assimila aquilo que está disposto para ele. Então as coisas que estão dispostas para ele fazem parte do intelecto ativo. Então, se você, por exemplo, enquanto o não autista ele está interessado numa brincadeira com as demais crianças, você vê, por exemplo, o autista virado para o outro lado ou prestando atenção em uma coisa que às vezes não tem nada a ver com o assunto, agora você já sabe por quê. Porque o intelecto possível não está para ele da mesma forma que está para os demais, né? Então ele está abraçando coisas que ele também acha agradável, né? E que outras pessoas não acham. Eu citei o exemplo anteriormente, explicando da seguinte forma: nós temos, por exemplo, uma sala no nosso ambiente de casa, né? E na sala tem uma mesa, tem uma cadeira, tem uma parede bonita, tem um quadro bem pintado, uma figura bonita e tem um aparelho de televisão, né? O não autista, ele sabe da inter-relação de todas as coisas existentes dentro da sala. Agora, ele vai optar por aquilo que ele mais se interessar, né? Ele vai criar uma possibilidade de interesse maior, onde parte do pressuposto de que a informação ou alguns detalhes informativos são mais valiosos do que outros. Agora, essa distinção o intelecto ativo não faz. O intelecto ativo, ele considera que existe verdade em tudo, né? Então, por exemplo, o não autista ele vai se fixar num aparelho celular que tem as informações da internet, ou ele vai se fixar no televisor que está passando uma série de informativos e coisas mais interessantes, entre aspas, né? Já o autista, se você denotar, por exemplo, que ele está interessado em uma coisa bem diferente das demais crianças ou adolescentes, né? Não se surpreenda com isso, porque o intelecto ativo ele não distingue as demais coisas, né? Então, o intelecto do autista ele estará tanto para a mesa, quanto para a cadeira, quanto para um pedaço de jornal que está caído no chão, né? Ou um brinquedo que as demais crianças desprezaram e de repente o autista não desprezou e continua brincando com ele. Então, na verdade, o intelecto ativo, ele valoriza, ele tem um campo de valorização muito maior. Então, para as pessoas que entendem, por exemplo, que o autismo é um desapreço, né? Isso nos remete a confirmar que é totalmente o contrário, né? Que o campo de valorização deles é muito mais amplo, ok? Então, partindo desse pressuposto, é muito fácil da gente responder o porquê que ele está mais para a harmonização do naturalismo do que as demais pessoas, né? Isso porque ele está para o intelecto ativo, né? Para a inteligência ativa, muito mais, vamos dizer, muito mais dispostamente, né? Ele se predispõe para a inteligência ativa muito mais amplamente do que o não autista. Uma coisa interessante da gente entender é que isso não significa que o não autista não se predisponha. Então isso também responde a um vídeo que eu coloquei lá atrás, dizendo que uma pessoa que não nasceu autista,
ela pode adquirir característica autista ao longo de sua vida. Isso por quê? Porque em um dado momento ela pode se predispor, né, mais amplamente, com amplitude, é, a se fazer ou se colocar sujeita ao intelecto ativo, justamente por uma questão de escolha, né, por uma questão de alternativa ou estilo de vida, né. A isso nós podemos denominar, por exemplo, várias religiosidades, né, tem isso como conversão, como você tivesse, como se você tivesse se convertido para um significado que você não entendia antes, né? Um significado, um estilo, uma filosofia de vida, né? Então, quando a gente diz aqui que os autistas eles têm, né, naturalmente uma filosofia de vida, né? Aparentemente parece que eles são zen, coisas que algumas pessoas ocidentais precisariam fazer um curso ou fazer uma terapia de repente para se tornar calmo ou zen, e alguns deles ou vários deles têm com naturalidade isso, é muito dessa característica, né? É muito desse aspecto, desse contato que eles têm com a inteligência ativa, ok? Então, respondendo essa questão, é muito fácil entender que o naturalismo, né, é a própria inteligência ativa. Então, se o autista ele se predispõe, né, ele fica disposto, né, a captar a inteligência ativa, né, o intelecto ativo, então isso significa que ele, né, tem uma harmonização maior com a natureza. Então, se o autista começar a imitar som de pássaros, né, começar a imitar alguns animais, né, isso vocês podem perceber que é assim consequência de um contato, né, universal com a natureza que eles possuem, ok? Então, com esse vídeo, eu acredito que vocês conseguiram perceber que uma coisa realmente complementa a outra, né? Um significado complementa o outro, né? Então, assim, eu fico muito contente de ter conseguido chegar nesse denominador comum, né? Chegar nesse ponto de conseguir explicar um conceito pelo outro, né? E isso de forma gradativa a gente pode entender nos próximos vídeos e nas próximas lives que tudo vai se complementando e tudo faz parte de um contexto interdisciplinar, né? Depois, como eu disse aqui anteriormente, né, eu vou pedir para minha esposa fazer um mapa mental, né? E esse mapa mental, vocês vão ver que faz muito parte do nosso dia a dia. Só que se a gente não tem noção da existência dele, a gente não percebe que o nosso cérebro ele se utiliza dessas técnicas para aprender, né? Então, em um dado momento, algum profissional ou algum estudioso ele percebeu que o intelecto faz isso, né? Que o intelecto ele se predispõe a aprender dessa forma, então ele externou isso e passou isso, né, para o papel. Então, quando você olha o mapa mental, você observa que é mais ou menos dessa forma que o nosso cérebro raciocina, né? E vai criando, né, aquele sistema de memorização e de assimilação das coisas, né? E depois eu vou explicar, como prometi para vocês, sobre os fragmentos que o nosso cérebro é capaz de captar. Depois que ele está bem adaptado, ele capta apenas alguns fragmentos e ele já consegue deduzir o todo, né? Então isso faz parte das técnicas de ensino da leitura dinâmica e da assimilação rápida, né? Existem vários cursos hoje que você paga, por exemplo, na Cato, né? Que tem cursos profissionalizantes, né? E designações para empregos também, né? Onde você faz os cursos e a própria empresa, a própria Cato, cursos profissionalizantes, ela vai indicar você, né, para as empresas depois que você tiver terminado o hall de cursos. Existem cursos lá muito sistêmicos e que remete muito a esses assuntos, né? E se utilizam muito das técnicas de assimilação utilizadas pelo cérebro humano, né? Então,
esses sistemas eles não estão aí à tona, né? Eles estão aí justamente para a gente entender como é que funciona e a gente poder fazer bom usufruto para a gente poder desenvolver, né, a nossa parte cognitiva, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar vocês agora com a vinhetinha, né? Vocês puderam notar aí, né, um chorinho do Heitor, que o Heitor ele tem o soninho dele variado, né? Um soninho que às vezes ele dorme um pouco, depois ele acorda, depois ele dorme um pouco, ele não tem aquele sono longo, né? Então vira e mexe nas lives aí, vocês já vão poder notar a presença do chorinho do Heitor, tá? E quando o Raonic tá aqui, o chorinho ou a brincadeira dos dois, né? Galera, estou muito contente de ter fechado mais esse tema. Agradeço a presença de todos, tá? Continuem acompanhando o canal, porque as estreias elas vão ser passadas dia a dia, tá? Diariamente. E continuem compartilhando com as famílias que têm casos de autismo no lar, para a gente poder ajudar as pessoas cada vez mais, tá? As pessoas que têm casos de autismo aí, tá bom? Eu vou deixar vocês agora com uma vinheta, né? Em forma de bônus aqui no final, onde vocês podem ouvir um som e também a tosse do Heitor. O Heitor tá com um pouquinho de tosse essa semana e a gente tá tratando essa tosse dele. Então, galera, eu vou deixar aqui a vinhetinha com vocês, tá? E um som para vocês curtirem. Muito obrigado pela presença. Até a próxima gravação.
Dá tchau. Agora tirei o som. Faz assim, ó. Ah, isso. Obrigado. Todo mundo. Agora clicar em interromper gravação.